As graves consequências do desrespeito às leis naturais já podem ser verificadas na medicina, na saúde, na educação, na arte, na agricultura, no meio ambiente, na política, na economia e em todos os demais campos da atividade humana. Essa situação já chegou ao seu limite. Se continuar ignorando e desrespeitando a missão espiritual dos seres e da própria natureza, é certo que o homem acabará destruindo o planeta e a si próprio. Para evitar essa destruição e criar um mundo de verdadeira harmonia, é que nasceu a cultura espiritualista e altruísta, ensinada por Mokichi Okada, conhecido religiosamente pelo nome de Meishu Sama. A característica de salvação da Igreja Messiânica Mundial está alicerçada nessa cultura espiritualista e altruísta, baseando-se no equilíbrio entre a salvação espiritual e a salvação material. As práticas desenvolvidas pela Igreja Messiânica Mundial para alcançar essa plena salvação estão consolidadas em uma grandiosa coluna, fruto da fusão das 3 colunas de salvação: Jorei, agricultura natural e belo. Desde o aparecimento da humanidade sobre a face da Terra, há milhares de anos, várias civilizações surgiram e desapareceram. Com a chegada do século XXI, muitas mudanças drásticas estão ocorrendo. Por isso, a humanidade vem tentando novas alternativas para sobreviver a esta fase transitória. O Jorei é um método único, normalmente praticado entre 2 pessoas, criando saúde e revitalizando as possibilidades latentes existentes no corpo e no espírito do homem. Sua ministração não requer treinamento especial. Através de sua simples e constante prática, podemos descobrir o magnífico potencial dos seres humanos em criar felicidade e prosperidade. Sua eficiência já está sendo demonstrada cientificamente nas áreas de terapia e de saúde. Avanços recentes na psiconeuroimunologia têm mostrado que, até certo ponto, o sistema imunológico pode ser controlado pelo cérebro. O Jorei tem atuação importante neste processo. Hi, my name is Mamdou Gonem. Meu nome é Mamdou Gonam, sou professor titular e chefe do Departamento de Pesquisas de Otorrinolaringologia da Universidade Drew de Medicina e Ciência em Los Angeles, Califórnia. O meu maior campo de interesse é a análise da atividade das células NK no caso de câncer. Por que eu estou interessado nas células NK? As células NK representam 10% dos glóbulos brancos e são consideradas como a linha de frente de defesa contra o câncer e células infectadas por vírus. Elas são capazes de reconhecer e se agrupar às células do tumor e destruí-las no espaço de 5 minutos. Estamos interessados em descobrir um novo BRM que seja capaz de estimular o sistema imunológico e as células NK no geral, sem produzir efeitos colaterais. Assim sendo, fomos muito felizes em constatar a atuação do Jorei neste sentido. Examinamos a atividade das células NK em 14 praticantes de Jorei e 14 não praticantes, com a mesma idade e sexo. Observamos um aumento significativo de 2 a 3 vezes das atividades das células NK nos praticantes em comparação aos não praticantes. Com isso, obtemos a porcentagem de controle.
Considerando que a taxa de controle dos não praticantes corresponde a 100%, vemos nos praticantes de Jorei um aumento de 2,5 a 3 vezes nas atividades das células NK. Queríamos examinar se o Jorei afeta as células NK somente quantitativamente, somente qualitativamente, ou de ambas as formas. Vemos aqui a porcentagem de 8,8% nos não praticantes, enquanto os praticantes possuem uma taxa de 17% de células NK. Assim vemos que o Jorei influenciou quantitativa e qualitativamente. O fato de 2 dos 14 praticantes do Jorei apresentarem uma taxa de controle de 92% significa que a atividade das células NK equivale a 92%, ou seja, elas são capazes de destruir 92 das 100 células do tumor num espaço de 3 horas. Pretendo prosseguir esses estudos a fim de comprovar se o Jorei afeta diretamente as células NK ou se ele atua indiretamente, estimulando o cérebro e, consequentemente, as células NK. Estou bastante interessado no assunto e confiante nos resultados das pesquisas com o Jorei. Muito obrigado. Em 1993, na cidade de Kansas, Missouri, nos Estados Unidos, foi realizado o encontro anual da Associação Americana de Medicina Holística. Neste encontro, pesquisadores e praticantes da medicina holística, que concilia a medicina alternativa e a convencional, expuseram seus trabalhos e trocaram experiências nas diversas palestras e grupos de estudos realizados. Este grupo de estudos contou com a participação de 100 pessoas que também receberam Jorei. Veja o relato de uma pessoa que recebeu Jorei pela primeira vez. No momento em que recebi a Jorei, fui me sentindo relaxada, mais calma e o ritmo da minha respiração foi diminuindo. Senti também um calor e uma espécie de energia fluindo no local em que o Jorei estava sendo ministrado. Posso afirmar que durante todo o tempo senti o movimento das mãos. Abri os olhos para confirmar se o local da ministração correspondia àquele aonde sentia a energia. Realmente correspondia. Então pedi à pessoa que ministrasse no meu ombro esquerdo, pois há muito tempo sofro com uma dor muito forte. Sabia que ela estava ministrando no meu ombro, pois senti uma melhora, bem como tive a sensação de que a dor se movimentava, centralizando-se em um só ponto. Após receber Jorei, a dor neste ponto diminuiu cerca de 90% e estou me sentindo relaxada e bem disposta. As pesquisas científicas continuarão cada vez mais a revelar os maravilhosos resultados que podemos obter através da prática do Jorei. No mundo moderno, tudo tem um preço, mas não conseguimos dar o valor correto a cada coisa. Enfoquemos a agricultura, a base da civilização moderna. Quando foi criada, tinha como missão garantir a perpetuação da espécie humana. Será que está garantindo? A curto prazo não resta dúvida que sim, mas e futuramente? A agricultura convencional criou uma dependência química arrasadora. A cada ano, grandes áreas de cultivo se tornam improdutivas. A aridez afeta 1/3 das terras do planeta. A alimentação se torna cada vez mais cara e a fome assola a população mundial. O levantamento da Organização das Nações Unidas afirma que neste final de século, o mundo tem 840 milhões de pessoas desnutridas. Destas, 160 milhões são crianças. Esse exemplo pode nos parecer distante. Afinal, a população das grandes cidades só imagina o que está acontecendo pela televisão. Mas há um exemplo muito mais próximo: a nossa alimentação. Nos levantamos pela manhã, tomamos café,
almoçamos e jantamos. Sem dúvida, estamos nos alimentando. Mas qual a qualidade do que ingerimos? Será que essa química toda não afeta o nosso bem-estar? Vivemos mais tempo, mas de que forma? A intoxicação crônica afeta a maioria dos trabalhadores rurais, que passam 8 horas por dia sob uma chuva de veneno. Ele é inalado e absorvido pela pele, tornando as pessoas doentes e levando-as à morte. Para saciar desejos e resolver problemas, será que não nos perdemos no caminho? Até que ponto a agricultura em grande escala é benéfica para o homem e para a humanidade? Este modelo de agricultura gerou um círculo vicioso. Grandes safras são esperadas. Produzimos tanto por quê? Para quem? Todos os anos, toneladas de produtos se perdem, se estragam. O que devemos fazer? Se observarmos a natureza, conseguiremos compreender por que o mundo passa fome. Na verdade, enquanto o homem respeitou o equilíbrio natural, era afortunado. Mas quando buscou a exploração de forma egoísta, entrou num ciclo degenerativo. Ao observarmos os movimentos de todas as coisas, verificamos que tudo acontece em perfeita harmonia. Por exemplo, as estações do ano se repetem infalivelmente. Os dias alternam-se com as noites. As flores silvestres desabrocham na primavera e os bulbos são plantados no outono. As flores dos jardins nos encantam no verão e no outono. Os frutos também têm sua época de amadurecer. Mesmo os produtos agrícolas têm o seu tempo certo para serem plantados e colhidos. Devem estar de acordo com a terra e com o clima. O solo é, por si, uma massa fértil para a cultura de cereais, verduras e frutas. Utilizando o princípio do Jorei, Mokichi Okada desenvolveu também a agricultura natural, que vivifica as propriedades naturais do solo, sem causar danos ecológicos. Na agricultura natural, o princípio básico para obtermos colheitas satisfatórias consiste em fazer manifestar a força do solo. As folhas e capins secos crescem naturalmente e protegem o solo, porque retêm a umidade. Baseada no respeito às leis naturais, a agricultura natural é um método simples e lógico, já que a terra é fertilizada pela composição do sol, da água e do ar. A união dessas 3 energias é a fonte principal da vida. Através dela é que todas as coisas do mundo se desenvolvem. Revitalizado pela agricultura natural, o solo volta a manifestar sua energia vital, tornando possível a produção de alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a humanidade com produtos puros e sadios. Segundo Mokichi Okada, essa é a base fundamental para a construção do paraíso terrestre. Para que este novo mundo se torne realidade, será necessário que se elimine o pensamento egoísta e materialista de que somente a agricultura de base química é capaz de resolver os problemas da alimentação mundial. A cada dia, aumenta o número de agricultores que estão usando formas alternativas de cultivo. No dia 8 de julho de 1997, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Lei número 9.714, que institui
a Semana de Estudos da Agricultura Orgânica. Um dos objetivos fundamentais é a análise crítica do modelo da agricultura convencional, de base química, sob os aspectos econômico, ecológico e social, como subsídios para o entendimento da proposição de um modelo sustentável orgânico. A agricultura deve estar em conformidade com o ambiente, proporcionar saúde ao homem e contribuir para a economia. Na medida em que a população mundial cresce, torna-se necessário o aumento da produção agrícola. A agricultura natural messiânica é um método para a produção de alimentos sem o uso de fertilizantes químicos, pesticidas e outras substâncias prejudiciais à saúde. A sua utilização contribui na preservação do meio ambiente, bem como o consumo de alimentos naturais contribui para uma saúde perfeita. Voltamos à questão inicial. Somos civilizados, mas subnutridos. Para onde estamos caminhando? Chegaremos ao limite de não podermos nos alimentar? Morreremos de fome ou intoxicados? E o mundo? Será um grande deserto? Mokichi Okada preconizou o paraíso terrestre, um mundo isento de pobreza, doença e conflito. Em 1935, já havia se conscientizado do que o homem estava fazendo com o planeta. Será a agricultura natural o caminho para o futuro? Loucura? Talvez. Mas quando uma teoria muito avançada é apresentada, a maioria das pessoas não a entende e passa a combatê-la tentando neutralizá-la. Grandes homens sempre foram incompreendidos. Normalmente, passam-se muitos anos até que suas teorias sejam comprovadas e aceitas. A busca incessante por conhecimentos, e principalmente por um mundo melhor, levou Mokichi Okada, fundador da Igreja Messiânica Mundial, a se interessar profundamente pela arte. Ele afirmava: não existe, ou melhor, nunca existiu uma religião que desse tanta importância à arte quanto a Igreja Messiânica Mundial. Isto porque o paraíso terrestre, nosso objetivo último, é o mundo da arte. Obviamente, se ele é um mundo isento de doença, pobreza e conflito, isto é, um mundo de perfeita verdade, bem e belo, o homem seguirá a verdade, amará o bem e odiará o mal. Assim, todas as coisas se tornarão belas. Nesse sentido, a arte não será apenas um deleite indispensável. Ela constituirá a própria vida e se desenvolverá intensamente. Ele nos ensinou ainda que para habitarmos o paraíso terrestre, precisamos polir a nossa alma e purificar o nosso espírito. Para tanto, devemos contatar com obras de arte de nível elevado. Juntamente com a purificação da alma através do Jorei e do fortalecimento da saúde, através da ingestão de alimentos puros e de forte energia espiritual, cultivados pela agricultura natural, Mokichi Okada criou um outro caminho peculiar à nossa igreja, que é a salvação através do belo. Mokichi Okada nos ensinou: obviamente, o paraíso terrestre é um mundo de perfeita verdade, bem e belo. É de extrema urgência elevar o espírito das pessoas através do belo.
Vou realizar uma obra nunca experimentada até agora, com base na diretriz que objetiva elevar o espírito do homem através do belo. Baseado nesse pensamento, construiu nos solos sagrados de Atami e Hakone, no Japão, os protótipos do paraíso terrestre, lugares que possuem ambientes ideais e artísticos, e onde o belo criado pelo homem está em perfeita harmonia com a beleza da natureza. Ainda impelido por esse ideal, conseguiu colecionar obras de arte e construir museus em curto espaço de tempo. Mokichi Okada afirmava só haver uma razão para a existência de obras-primas da arte. Elas devem ser mostradas ao maior número de pessoas possível, para que elas possam elevar sua espiritualidade enquanto se deleitam com o belo. Em 1944, Mokichi Okada adquiriu pela primeira vez uma obra de arte. Em 1950, com a situação social mundial estabilizada, as obras-primas de arte tornaram-se escassas no mercado. Mesmo assim, milagrosamente, inúmeras peças importantes continuavam chegando às suas mãos. Como já vinha montando seu acervo há algum tempo, pôde inaugurar o Museu de Belas Artes de Hakone em 15 de junho de 1952. Este fato foi considerado realmente milagroso na época. Em 1954, incorporou a seu acervo o biombo das ameixeiras com flores brancas e vermelhas. Em 1955, adquiriu o pote das glicínias. Ambas as obras são consideradas tesouro nacional do Japão. Mokichi Okada lançou ainda a campanha de formação do paraíso por meio das flores, afirmando: o nosso objetivo é adornar com flores todos os lugares e classes sociais, colocando-as à vista de todas as pessoas. A alegria de fazer ainda mais bela a natureza, reflexo de Deus na terra, fazia com que Mokichi Okada ornamentasse todos os cômodos de sua casa com um arranjo de ikebana. Uma característica peculiar era a rapidez com que ele fazia esses arranjos. De suas mãos surgiam verdadeiras obras de arte. Mokichi Okada gostava de tudo que se relaciona com o belo. Ele afirmava: estou me divertindo, fazendo caligrafias, compondo poemas, vivificando flores e praticando a cerimônia do chá. Gosto também de obras de arte, teatro e música. Posso até afirmar que vivo uma vida artística. Mokichi Okada assim explicava o seu conceito de belo. Em relação ao homem, é a beleza dos sentimentos, o belo espiritual. Naturalmente, as palavras e atitudes do homem devem ser belas. Da expansão do belo individual, nascerá o belo social. É uma realidade historicamente inegável que a pintura, a escultura, a música e várias outras manifestações artísticas tiveram a religião como mãe. A religião e a arte devem caminhar juntas. Estou alicerçado na teoria da paz absoluta, onde a religião e a arte são prósperas, não havendo espaço nem motivo para a guerra. Este é o objetivo final da religião. Em 1955, Mokichi Okada parte para o mundo espiritual. Sua obra, porém, cresce, se expande para o mundo todo. É de extrema urgência elevar o espírito das pessoas através do belo, afirmava constantemente Mokichi Okada. Para corresponder ao seu desejo de elevar o espírito das pessoas através do belo,
A Igreja Messiânica Mundial instituiu em 15 de junho de 1972, no Japão, o Kado Sangetsu. A nova escola de Ikebana iria a partir daí propagar a arte milenar japonesa, criando um novo estilo, o Sangetsu, fundamentado nas fotos de Ikebana que o mestre compunha. Posteriormente, em 1974, foi fundada em São Paulo a Academia Sangetsu de Vivificação pela Flor, a versão brasileira do Kado Sangetsu. Com a arte de Mokichi Okada, nós, messiânicos, queremos convidar todos a se juntarem a nós, vivificando o desejo do nosso mestre de que, onde quer que haja pessoas, haja a presença da arte, reflexo do amor de Deus por toda a humanidade. Assim, transformaremos, juntos e unidos, o nosso mundo num verdadeiro paraíso.